Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses capítulo 2, por favor. Colossenses capítulo 2. Na semana passada, o nosso irmão reverendo Alexandre, que hoje está nas congregações aí ministrando a ceia, ele iniciou o capítulo número 19 da confissão, que fala sobre a lei de Deus, tá? E inicialmente essa abordagem mostrou ali como que essa lei foi dada pelo Senhor inicialmente, na forma de um pacto, e seus desdobramentos também. E naquela oportunidade em que ele tratou destes assuntos, irmãos, ele também falou para todos nós as implicações desta lei. Então, uma vez que ela foi dada em forma de pacto, o que é que se exigia, que era a obediência, quais eram as sanções se houvesse desobediência, qual era o prêmio havendo obediência, de modo que nós fomos informados sobre isso, e também sobre a nossa comum capacidade em Adão de obedecer àquela lei, o que foi perdido posteriormente por conta da queda, e nós hoje não temos mais o livre-arbítrio como tinha Adão antes da queda. Além disso, ele também falou, irmãos, que esta lei, ela foi dada para nós como uma perfeita regra de justiça. E assim, Deus entregou, após a queda, a lei moral no Monte Sinai, ali em duas tábuas. A primeira, relativa aos nossos deveres para com Deus, e a segunda, relativa aos nossos deveres para com o próximo. E esta ordem ela é importante, porque realmente, primeiramente o Senhor, e depois, como consequência, nosso relacionamento com aquele que foi criado em imagem e semelhança de Deus, e as demais partes da criação também, embora esta lei não envolva este aspecto. No dia de hoje, irmãos, nós veremos também, ainda como tema maior a questão da lei, aquelas manifestações da lei que nós precisamos ter ciência à luz da Escritura, no que diz respeito ao aspecto cerimonial, o aspecto civil e o aspecto moral. Ok? Então nós vamos hoje tratar deste tema, a saber, o tríplice aspecto da lei do Senhor: a lei cerimonial, a lei civil e a lei moral. E talvez você, mas rapaz, eu não preciso aprender sobre isso. Olha, então você precisa. Primeiro, porque está na Bíblia, você precisa aprender. Segundo, porque pode ter alguns problemas quando nós não compreendemos devidamente isto. Eu, há algum tempo atrás, hoje menos, né? Mas eu imagino que ainda exista, algumas igrejas que comemoram, por exemplo, a festa dos tabernáculos, festa das primícias, né? Algumas até que ainda imolam animais por aí. Infelizmente, essas coisas ainda existem. E se elas estão presentes, penso eu que um dos aspectos é exatamente a falta de compreensão do que a Escritura ensina. Então, para você que talvez não pratique, não tenha tanta importância. Nesse aspecto só me refiro, mas ela tem sim, visto que nós temos ainda hoje pessoas que praticam tais coisas. Mas para além disso, existe também um outro aspecto desta lei, que é o princípio que está por trás do estabelecimento de cada uma delas, que são princípios permanentes, eternos. E nós vamos também entender a razão disto hoje, tá bom? Então, eu pedi que vocês abrissem a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, que será o primeiro texto que nós vamos ler hoje pela manhã, antes de abordarmos a sessão 3 em diante da nossa Confissão de Fé, capítulo 19 da Lei de Deus, tá bom? Antes de lermos, vamos orar, pedir a Deus que nos ajude e nos conduza neste conhecimento. Santo Deus, amado Pai, louvado e exaltado seja o santo e glorioso nome do Senhor. Te bendizemos pela bênção de termos a Tua palavra, e jamais cansaremos de dizer isso, Senhor. Nós nos alegramos, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, a Tua lei, ó Deus, de tal sorte que por meio dela, segundo a ação do Espírito, fomos regenerados, estamos sendo santificados, somos encorajados, corrigidos, tudo isto, ó Deus, com uma expressão da graça do Senhor. Nesta manhã, suplicamos que o Senhor nos ajude, nos dando, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, de tal sorte que possamos compreender o que o Senhor deseja que nós compreendamos, que o Senhor nos transforme e que possamos agir de acordo com a Tua vontade. Toma-nos todos nas Tuas mãos, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso,
com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. Então, vamos ler Colossenses, capítulo de número 2, irmãos. Eu vou ler a partir do verso 15, tá bom? E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para com os urgentes do mundo, porque como se vivesse no mundo, vos sujeitais às ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Esse é o primeiro texto que eu gostaria que você lesse. Agora abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo. E aí eu queria que você fizesse um exercício comigo, tá? Primeiro capítulo 20. Verso 1. Então Deus falou todas estas palavras. E aí você vai ter os 10 mandamentos. Ok? Viu aí? Êxodo 21. Não vou ler os mandamentos agora, mas sabe que essa parte compreende a lei moral. Ok? Passe a sua página, por favor, e veja agora verso 22 do capítulo 20. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Agora o capítulo 21, verso 1. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá, será homem casado, com ele sairá a sua mulher. Verso 12. Quem ferir ao outro de modo que este morra, também será morto. Capítulo 22, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha, ou abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Agora, por favor, passe a sua Bíblia e vamos para o capítulo 24, também de Êxodo. Disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés chegará ao Senhor, os outros não chegarão, nem o povo subirá. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras, todos os estatutos. Então todo o povo respondeu uma voz e disse: tudo que o Senhor falou, o faremos. Amém. Até aqui. Eu espero que você não tenha bagunçado muito sua cabeça, eu vou tentar organizar. Nós vamos falar sobre a lei de Deus e nós vimos que existe esse tríplice aspecto da lei. A lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. No primeiro texto que nós lemos, que começamos ali com o verso 15 do capítulo 2 de Colossenses, você tem ali a obra de Cristo Jesus sendo realizada, e o apóstolo Paulo aludindo a isso, dizendo que por conta da realização daquela obra, todo escrito de dívida que pesava sobre nós tinha sido cancelado, rasgado na cruz do Calvário. Logicamente que este evento ele está relacionado a tudo que Cristo veio fazer para salvar o seu povo. E com isto, Cristo cumpriu esse tríplice aspecto da lei, não sendo achado nele falta alguma. Então você vai ver Cristo
realizando seu ministério sem transgredir um só aspecto da lei cerimonial, mesmo quando criança. E aí você tem que lembrar que a sua mãe o levou com 8 dias para ser circuncidado, a oferta que ela levou, a instrução que ele recebia. Então é muito fácil perceber isso no Evangelho, desde a sua infância. Na sua fase adulta também não era diferente, embora alguns tivessem acusado Cristo de profanação, de blasfêmia, mas Cristo não transgrediu nenhuma lei, e nós sabemos disso, cerimonial. Também Cristo não transgrediu nenhuma lei no aspecto civil, nem que diz respeito a Israel e nem também a Roma, que era o império da época. Um dos exemplos disso é que vieram cobrar o imposto do Senhor Jesus Cristo, e o que foi que Cristo disse naquela oportunidade? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então as obrigações estavam sendo cumpridas também nesse aspecto civil. E no aspecto moral, aí que você realmente não vai achar nenhuma falha no Senhor Jesus Cristo, porque ele também não desobedeceu nenhuma dessas leis. Então, quando você olha para a cruz de Cristo Jesus, aquele para o qual apontava toda esta lei, você vai ver em Cristo o cumprimento de todas elas. Já no verso 16 deste capítulo de Colossenses, capítulo 2, você vai ver agora uma fala do apóstolo Paulo àqueles que naquela oportunidade, por ocasião em que essa carta foi escrita, e que a supremacia de Cristo está sendo ali posta em evidência por meio daquela carta, ele vai dizer, olha, tudo aquilo que havia sido posto como aspecto cerimonial da lei, não tem mais qualquer validade a partir de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava sendo o quê? Estabelecido. Por favor, volte seus olhos mais uma vez para Colossenses capítulo 2, verso 17, quando ele diz assim, ó, porque tudo isso o quê? Todo o aspecto dessa lei cerimonial era o quê? Uma sombra daquele que viria. E quem era o que viria? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele diz, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Cristo cumpriu tudo. Então, na mente do apóstolo Paulo, um judeu, que está instruindo a igreja do Novo Testamento, não há mais qualquer necessidade de observância da lei cerimonial, e aqui eu estendo também da lei civil, porque agora você tem uma nova dimensão da igreja. Você tinha do Antigo Testamento, que se confundia com o Estado de Israel, mas agora no Novo Testamento você tem judeus e gentios, então não há por que mais cobrar esta lei, visto que há uma outra constituição daquela igreja no Novo Testamento. Então, eu preciso como crente hoje saber que estas leis cerimoniais elas existiam, que elas tiveram a sua validade, mas com Cristo Jesus não há mais qualquer necessidade disso. Um outro exemplo que a gente pode ver deste cumprimento, que também foi falado pelo apóstolo Paulo, está em Hebreus capítulo 10. Por favor, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Onde no verso 1 temos o seguinte, ora, aliás, eu quero pedir que vocês leiam, por favor, para vocês exercitarem um pouquinho a leitura. Vamos lá, Hebreus 10, 1, que é dito aí? Ora, então veja que ele diz assim, olha, se a lei fosse perfeita, não havia necessidade de renovar o sacrifício. E lembre que quando se refere ao sacrifício de Cristo Jesus, diz que ele foi um sacrifício perfeito, que de fato foi, e realizado de uma vez por todas. Não há mais necessidade de repetição. O que católicos romanos fazem com a missa, né? Cada vez que ela é realizada, é como se Cristo estivesse sendo sacrificado novamente. Um erro terrível. Em outro momento podemos até falar sobre isso. Mas não há mais essa necessidade de repetição. Então, no Novo Testamento, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, com a realização perfeita da sua obra, não há mais qualquer necessidade de observância dessa lei cerimonial e nem a civil por conta da mudança do estado da igreja no Novo Testamento. Mas aí vem aquela pergunta, qual é então a validade dela? E essa foi a razão pela qual, irmãos, eu li com vocês o texto de Êxodo, capítulo 20, 22, 20, 21, 22 e 24. Porque quando você lê aquele texto,
e percebe a forma como ele foi estruturado, você vai perceber que a lei cerimonial e a lei civil, ela está sanduichada ou entre a lei moral, nos dois momentos em que ela é falada nesse texto. Então, se você observar, capítulo 20, Deus dá a lei moral, logo em seguida ele dá a lei cerimonial, depois a lei civil e arremata com a ratificação da aliança, dando mais uma vez a lei o quê? Moral. O que isso mostra para nós, leitores hoje dessa porção? Que a lei moral tinha esse aspecto moral, mas tanto a lei cerimonial quanto a lei civil, ela também guardava princípios morais existentes onde? Na lei moral. Então, a despeito do rito estabelecido, a despeito da forma estipulada pela qual eu deveria me relacionar com outros civilmente, estava embutido nessas leis preceitos o quê? Morais. Por exemplo, quando é dito que para eu me aproximar do Senhor, eu precisaria me purificar, não é apenas o aspecto da lavagem do corpo externa, mas é o preceito moral estabelecido, pois ninguém deveria se aproximar do Senhor estando o quê? Impuro, não ser santo, não ser separado. Quando dentro de uma lei civil é estabelecido que se eu fizesse uma casa, eu deveria colocar um parapeito para que alguém, quando se aproximasse, não caísse e morresse, não era só para que não caísse um vaso na minha cabeça, ou alguém caísse na minha cabeça, é porque estava ali o princípio de preservação da vida. Não matarás, que é um aspecto moral da lei. Então hoje, quando eu faço a leitura desta lei do Senhor, no que diz respeito ao aspecto cerimonial e civil, ainda que não a observe mais, mas ainda assim eu posso tirar princípios morais que estão postos e que são permanentes, e que estão inclusive dentro da lei moral, especificamente os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, como alguns chamam. Então, eu queria que você entrasse nesse assunto de hoje, dizendo assim, olha, realmente eu não cumpro mais, porque em Cristo está cumprido, com a mudança da igreja não há mais necessidade de observância, no que diz respeito ao Estado de Israel, todavia eu preciso olhar para essa palavra, o que está no Antigo Testamento, e ver quais são os princípios que ali estão, e aplicá-los à minha vida por meio de Cristo Jesus e de sua obra maravilhosa de redenção. Nesse sentido, portanto, irmãos, a nossa confissão de fé é muito precisa nisso, e aí eu queria que você fosse para a terceira sessão do capítulo 19 e acompanhasse comigo a leitura que farei, tá certo? Porque a confissão ela aborda esses 3 aspectos da lei do Senhor que nós vamos ver hoje também, tá bom? Então vamos lá, sessão de número 3, capítulo 19. Diz assim, ó: além dessa lei, geralmente chamada lei moral, são os 10 mandamentos. Então, lei moral o quê? 10 mandamentos, ou 10 palavras. Além dessa lei, aqui ele está olhando para o Antigo Testamento, foi Deus servido dar ao seu povo de Israel, então observe bem, a quem? Ao seu povo, foi específica para o povo. Além da lei moral, deu ao povo o quê? Considerando uma igreja sob sua tutela, leis cerimoniais que contêm diversas ordenanças típicas. Então Deus deu não somente a lei moral, mas ele deu o quê? Leis o quê? Cerimoniais, que eram leis que regulariam o relacionamento do povo com o Senhor, ok? Quer no aspecto público, culto, quer no aspecto individual, tá bom? Vamos ver já isso. Essas leis, as cerimoniais, que em parte se refere ao culto, agora presta atenção nisso, e prefiguram Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos e os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas, agora veja, não é uma parte, todas abrogadas sob o novo quê?
Testamento. Então vamos lá por partes. Para quem Deus deu essa lei cerimonial? Para toda a humanidade? Não, ele deu especificamente para o seu povo que ele libertou do cativeiro egípcio e que ele queria regular a forma de relacionamento. Essas leis, lembre bem, elas se referiam ao culto e elas prefiguravam quem? Aquele que haveria de vir. Certo? Então vamos dar um exemplo disso antes da lei ser dada. Abra sua Bíblia aí em Êxodo, por favor. Êxodo, capítulo de número 12. Aqui está uma lei cerimonial que permaneceu, inclusive, até a vinda de Cristo, tá? Que foi instituída depois como uma festa, que era a festa da Páscoa, que se comemorava anualmente, e um dos aspectos desta lei é que eles deveriam comer um cordeiro. A pergunta que eu faço para vocês é: esse cordeiro, dentro desta cerimônia, poderia ser qualquer um? Por que não? Por que eu não podia pegar o cordeiro doente, manco, sem orelha? Por que eu não podia pegar esse cordeiro? Porque eu tinha que comer o cordeiro melhor? O mais gostoso era o que não tinha problema, era por isso? Não, a nossa confissão de fé diz, porque esse cordeiro prefigurava quem? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que tinha que ser um cordeiro o quê? Perfeito ou imperfeito? Perfeito. Então veja, uma prescrição dentro da lei cerimonial, especificamente da Páscoa, um aspecto, não é o único, mostrava que aquele cordeiro, ele apontava para quem? Para Cristo, tá bom? Então veja aí por favor o verso 5 do Êxodo 12, o que é dito aí? O cordeiro será o quê? Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro. Então ele tem uma data específica, ele tem uma forma específica, não pode ser outro. Será que Deus brincava com isso ou a gente podia fazer de qualquer jeito, se tivéssemos lá no Antigo Testamento? Tinha que ser desse jeito. E Deus repreendeu o povo quando fez diferente. Abra sua Bíblia aí, por favor, agora em Malaquias. Livro do profeta, antes de Mateus, tá? Fica mais fácil. Livro do profeta Malaquias. A liderança de Israel é repreendida por Deus quando traz um animal fora do padrão estabelecido. E veja que há uma distância abismal, né? Entre a Páscoa, o Êxodo, até Malaquias. Mas o princípio de Deus da perfeição permanece no que diz respeito ao animal. Malaquias capítulo 1, verso 6. Diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Veja, oferecer o que Deus não requer é uma manifestação de desprezo a Deus. Está vendo como o culto, abrindo um parênteses aqui, é tão importante? Desde o Antigo Testamento, eu não posso trazer para o culto o que eu acho que é bom. Eu tenho que fazer aquilo que Deus requer. Se eu fizer diferente, isso é uma forma de quê? De desprezo ao nome do Senhor. Vê como o culto é sério? Fecha parênteses. Verso 7. A pergunta é: mas pastor, como que esse desprezo está sendo materializado? Veja o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal?
E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Então veja que aquela lei cerimonial dada para Israel tinha um aspecto moral por trás disso, apontando a perfeição daquele que estava sendo oferecido, a honra devida àquele que estava sendo adorado, o reconhecimento da minha pequenez, eu imperfeito, mediado por alguém perfeito. Então tudo isso estava envolvido ali. Então Israel recebeu estas ordenanças. E aqui, irmãos, eu estou tomando como base uma só festa, que é a festa da Páscoa. Você tem outras tantas prescrições cerimoniais que regulam o procedimento do povo do Senhor, ok? Vamos ver isso. Abra sua Bíblia agora em Levítico. Eu não vou estudar Levítico todo, tá? Intento, inclusive, pregar neste livro, mas só para você ter uma base. Levítico, capítulo de número 1. Ok? Então, no capítulo 1, você tem aí, verso 1. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação, aqui já tinha um tabernáculo, né? Ele disse: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, ó, tá vendo? Então, a partir daí, ele vai fazer vários estabelecimentos. Que tipo de oferta é, que sacrifício é, se é pacífico, se é de voto, tudo, ele vai mostrar tudo direitinho, se é um holocausto, prescrever tudo. Então, essa forma de abordagem foi estabelecida para que eu me relacionasse com Deus e não morresse. Mas aí teve uma família em que 2 irmãos decidiram fazer do jeito que eles queriam esse serviço ao Senhor. Em que deu isto? Agora vai para Levítico capítulo 10, por favor. Verso 1. Estamos falando sobre a lei o quê? Cerimônia. Repete para mim, lei o quê? Foi dada para quem? Para quem foi dada? Para toda a humanidade? Foi dada para Israel. Especificamente, para regular o quê? Como que esse povo deveria se aproximar de Deus. Essa lei tem validade ainda hoje? Sim ou não? Sim ou não? Cadê o bode ou o cordeiro aqui para eu matar? Vou perguntar de novo. Essa lei tem validade hoje? Sim ou não? Não. Vocês trouxeram farinha? Trouxeram azeite? Cadê? Cadê o carneiro? Trouxeram um novilho cevado? Cadê a pomba? No caso daqueles que eram mais pobres. Cadê? Cadê o sacerdote trajado aqui com a faca, não é? O cutelo para matar esse bicho? Cadê? Estou ouvindo mugido aí de bois, balido de ovelha? Não, porque acabou. Não tem mais validade. Quando que acabou isso, irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu toda a sua obra. Ficou claro? Eu vou perguntar de novo. Como é o nome da lei? Foi dada por quem? A quem? Para outro povo? Somente para Israel. Ok? Tem validade hoje? Por quê? Porque Cristo veio e cumpriu tudo. Tem texto bíblico para provar? Tem. Colossenses 2, Hebreus 10. Você pode provar isso. Agora, presta atenção. Essa lei teve a sua validade e importância naquela época? Sim. E os crentes do Antigo Testamento tinham que obedecer? Sim.
E se não obedecessem, eram punidos? Sim. Mas se obedecessem, também eram abençoados? Sim. Então você tem que entender isso, tá? Então, esse crente aqui, esses dois, Nadab e Abiú, receberam essa lei, eram da família sacerdotal e não obedeceram. O que aconteceu com eles? Agora leiam, por favor, Levítico 10, a partir do verso 1. O que é dito? Ó, trouxeram o quê? Foi qualquer fogo? Foi o fogo que Deus ordenou? Trouxeram fogo o quê? O que é que aconteceria? Das duas, uma. Ou Deus aceitaria e exporia abaixo a sua própria prescrição. Porque se eu trago o que eu quero e Deus aceita, isso quer dizer o quê? Que não importa o que ele estabeleceu. Mas o que foi que aconteceu? Prossegue na leitura. 2. Então... E falou Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse. Agora veja aí o que é que ele disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, o quê? Ó, então está dizendo, quem chegar diante de mim e não chegar do jeito que eu ordenei, o fim vai ser igual deles. Foi um bom alerta? Será que deu para ter assim, pelo menos uma pitadinha do que seria querer se aproximar de Deus, se relacionar com Ele, sem observar essa lei? Sim. Agora vamos aqui pensar. Hoje nós chegamos aqui na casa de Deus, tá? Não chegamos aqui? Nesse local, separado para serviço a Ele? Vocês, como eu, oramos. Não oramos? Algum de nós foi consumido? Sim ou não? Por quê? Abram a Bíblia aí, por favor, em Hebreus. Depois nós voltamos para Levítico. Por que eu não fui consumido? Hebreus 4. Abriram? Leiam aí a partir do verso 14, todos juntos. Hebreus 4, 14, vamos lá? Tendo... Então ele está dizendo o seguinte: vá até Deus, vá ao trono da graça, que você não vai ser consumido. Por que você não vai ser consumido? Porque alguém já foi consumido de uma vez por todas em seu lugar. Agora vamos para o capítulo 10 de Hebreus, verso 19. Hebreus ainda 10, 19. Olha só agora. Ora, tendo, pois, estão acompanhando comigo? Verso 19. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de quem? Olha aí. Pelo novo e vivo, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Estão percebendo? Então, por que hoje eu não entro na presença de Deus e não sou consumido, irmãos?
sem trazer um animal nas mãos, sem usar uma roupa específica como era naquele passado, porque hoje eu tenho uma mediação de Jesus. Agora, cuidado com essa fala minha, que você pode se precipitar e concluir erradamente. Não é que naquela época não se tinha mediação de Cristo, porque sempre a nossa relação foi mediada por Jesus, mas naquela época ele não tinha vindo ainda, era feito pela fé naquele que viria. Então eu não cria no bode, eu cria naquele para quem o bode apontava. Quem é que ele apontava? Para quem? Para Cristo. Então cuidado para não achar que lá era por obras, era pelo bode, não era, por Cristo. A fé naquele que viria. Então Deus deu leis sacramentais. Volta lá para Levítico, capítulo 10 de novo. Então, na primeira parte de Levítico, você tem as ordenanças das leis cerimoniais. Talvez essa seja a porção maior da Escritura, talvez não é a maior de prescrição sacramental, está em Levítico, então capítulo 10. Até o capítulo 16 de Levítico, você tem, que é o dia da expiação, que é o marco da grande festa, as prescrições sacramentais para a nação como um todo. Mas lembre que Deus regula o meu relacionamento enquanto povo e regula o meu relacionamento enquanto indivíduo. Essa parte do indivíduo é a partir do capítulo de número 17. Então veja bem, já te passo. Nas prescrições dessa lei cerimonial, Deus dá para o seu povo de Israel estas prescrições que vão regular o meu relacionamento com ele enquanto nação e enquanto indivíduo. Isso importa em quê? Que Deus quer a minha vida, não só quando eu estou na coletividade de igreja, mas também como indivíduo, quando eu estou fora da igreja. Eu continuo sendo povo do Senhor. E Deus quer que eu me relacione bem quando eu estou ajuntado, culto, e quer que eu me relacione bem quando eu estou sozinho, indivíduo. E as prescrições devem ser conhecidas e observadas, e aqui me refiro no que diz respeito à lei cerimonial. Entendeu isso aqui, irmãos? Agora, um detalhe antes de passar a palavra. Observe bem. Alguns princípios da lei cerimonial guardavam prescrições que permanecem. Por quê? Porque trazem questões morais já antes estabelecidas, que fundamentam esta lei. Então, ainda que eu não pratique mais aquilo que a cerimônia que foi estabelecida ordenava, mas eu tenho que entender o princípio que estava por trás dela. Como, por exemplo, o princípio da santidade. Não é porque hoje eu estou em Cristo que eu posso me aproximar do Senhor de qualquer jeito. Exemplo, quando eu vou tomar a ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo 11, a prescrição é estabelecida e lá tem dito: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do quê? Então, eu me aproximo em Cristo por Ele que morreu, por mim, pecador, mas eu não posso esquecer do princípio maior, que é o princípio de santidade ali estabelecido, para o que essas leis apontavam. Está claro? Alguma questão? Eliseu. Isso. Reverendo, bom dia. Bom dia, meu filho. Com relação a essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, no caso, como o senhor bem referenciou, pela fé, como eles viveram, mas é engraçado que nós também fazemos isso pela fé, porque nós não vivemos no tempo dos apóstolos. Então, tal qual eles viveram pela fé naquele que haveria de vir, nós também vivemos pela fé naquele que veio. Perfeito. E é nele no qual nós aguardamos. Mas que virá também. Foi importante também o senhor frisar essa relação com relação a como a lei ela era administrada, para que não haja equívoco na compreensão com relação ao pacto. Mais especificamente no capítulo 7 da Confissão. Ele vai falar sobre todo o pacto, ele faz um resumo ali, fala que grande é a distância entre Deus e o homem, e para que houvesse relação, foi servido a Deus fazer um pacto com esse homem, inicialmente com o pacto da graça. Aí ele fala na seção 3 que por Adão ter caído por conta da queda, ele não poderia mais ter essa relação. Então Deus é servido fazer o pacto
o pacto da graça agora. Então, aí ele vai dizer que essas coisas, no Antigo, elas tinham a sua função. Essas coisas, elas foram dadas aos judeus, como eles eram ditos, e pela operação do Espírito, então, elas tinham agora a função de poder edificar e para poder salvar aquele povo. Com certeza. Agora, então, aí ele vai dizer na última sessão, então, agora o que nós temos é, então, a substância. E isso ajuda, é engraçado, que vai ajudar exatamente a você compreender a relação de Deus com o homem, tanto com relação às leis, quanto com relação ao pacto que Deus faz com o homem, para que não haja compreensão, que antigamente era o tempo da lei, agora nós vivemos no tempo da lei. Essa compreensão equivocada dos que assim defendem, não é? Romanos capítulo 4, nós temos no verso 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Aqui ele está falando Paulo enquanto judeu, né? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para justiça. Então sempre foi fé. Na verdade, a fé é o aspecto constitutivo mais basilar do homem. Ok? Então, não tem como você conceber um homem sem fé. Um animal não tem fé, tem? Um vegetal não tem fé. Pedra não tem fé, mas homem tem fé. Se é a fé salvadora ou outra, é outra coisa. Mas todo ser humano, constitutivamente, tem esse aspecto modal que é a fé. Todo ser humano tem fé. Agora em que? Aí é outra coisa. Isso aí é outro detalhe, mas sempre pela fé. É nosso aspecto constitutivo mais basilar. Tá bom? Então, irmãos, Deus nos deu este livro, o livro de Levítico, onde constam as leis para regular meu relacionamento com Ele, enquanto povo e enquanto indivíduo. Voltando agora para a nossa confissão de fé, seção 3, quem está no grupo da igreja aí já está aí posto, não está, meu irmão? Beleza? Seção 3 assim, ó. Essas leis, que em parte se referem ao culto e prefiguram a Cristo, as suas graças, os seus atos, os seus sofrimentos, os seus benefícios, e em parte representam várias instruções de deveres morais, estão todas abrogadas sob o novo quê? Testamento. O último texto que eu queria ler com vocês sobre essa parte é Efésios, por favor, capítulo 2, verso 15. Vamos abrir então nesse texto. Efésios 2, 15. Eu vou ler a partir do 14 até o 16, tá? Diz agora, ó. Porque ele é a nossa paz, Cristo, o qual de ambos fez um, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aqui ele está falando da inimizade entre judeus e gentios. Efésios 2, 14. Agora eu vou ler o 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aboliu de uma vez por todas para não mais ser repetido. Ok? Aboliu de uma vez por todas para não mais ser o quê? Repetido. Então, todas as vezes que eu quero voltar para o Antigo Testamento e fazer aquelas coisas, eu estou desobedecendo ao Senhor. Foi abolido. E aí ele prossegue dizendo, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Então, na cruz foi abolida. Não tem mais necessidade. Ok? Destruindo por ela a inimizade. Então, vou fazer a pergunta de novo. Eu preciso trazer aquelas ofertas e observar aqueles ritos do Antigo Testamento? Não. Por quê? Porque Cristo aboliu. Mas pastor, e assim eu não seria mais espiritual, mais piedoso, se eu usasse aquela roupinha, se eu botasse pano de saco, e se eu caísse no chão, jogasse cinza na cabeça? Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes.
Mas eu fiz o voto do Nazireu, que não sei o quê, e foi 40 dias de propósito. Meu filho, você pode fazer a vida toda de seu propósito. Sua vida deve ser um propósito de glorificar a Deus. Pastor, mas eu posso ter aquele momento mais intenso de oração? Pode, meu filho. Inclusive, em circunstâncias específicas, é até convocado um jejum solene para a igreja toda. Mas voltar àqueles rudimentos antigos é negar a obra de Cristo Jesus, sua suficiência, sua perfeição. Não devemos fazer isto. Sobre isto, você tem alguma pergunta? Diga, meu irmão. O senhor também, Diácono Raimundo? Não, né? Só... Então, nosso irmão Leonardo. Conta rápido. Ok. Assim, pastor, às vezes a pergunta é rápida e a resposta não é. Assim, com relação a leis, né? Israel tinha muitas leis, principalmente os fariseus. Aquela cura do sábado que eles tanto questionaram a Cristo, que lei era essa? E por que não podia? A lei de? Curar no sábado. Tá. Lembremos que quando Cristo vai corrigir a visão dele sobre isso está em Mateus também. Cristo antes, no Sermão do Monte, usa uma expressão muito oportuna, né? E repetidas vezes. Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ouviste que foi dito? Eu, porém, vos digo. Então, ali duas coisas são corrigidas. Primeiro, a interpretação errada da lei que originalmente foi dada e os acréscimos feitos por esses líderes religiosos na época. Lembra que quando eu preguei aqui sobre esse texto, inclusive, eu disse, olha, inclusive mediam o espaço da jornada para não caminhar além, porque se fosse além era pecado. E aí Cristo, quando vai falar, disse, não, lembre que a lei ela tem um princípio que está por trás. E o princípio da guarda do sábado, aí Cristo remora, o sábado, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Ele cita, olha, Davi, quando teve fome, comeu do pão que não era devido, os pães da proposição. Aí ele cita, se a sua vaca ou o seu boi caísse, você não pegava? Então, qual o erro dos meus discípulos se é uma questão de sobrevivência? Aí a gente pontuou aquilo lá. Então, essas duas coisas são importantes para entender aquele texto. Primeiro, Cristo está trazendo a verdadeira e aquela que deve ser a única interpretação do mandamento, e também está fazendo uma correção aos acréscimos feitos por aqueles homens. Ok? Beleza? Em linhas gerais, é isso aí. Eu acho que isso aí já te ajuda a, quando olhar, perceber esses acréscimos. Tá bom? Diácono Raimundo Filho. Isso. Pastor, no caso de hoje que a gente faz contratos, ambas as partes ficam com o contrato. Ok. No caso lá da lei do Senhor, quando ele faz contrato, essa lei com o homem, quando ele dá os 10 mandamentos, ele dá para o homem, ele também ficou com outras partes desse Com toda certeza, ele é o legislador, então ele tem a sua cópia nele mesmo. Lembre que toda lei aponta para Cristo. Então não é que Deus ficou com duas tabuinhas para ele. Como legislador, ele já tem isso no seu próprio ser, sua perfeição. E deixou para nós, no caso, para o povo do Senhor lá no Antigo Testamento, porque lembre que dentro da arca, o povo levava o quê? A cópia da lei, dada pelo Senhor, uma porção de maná e a vara de Arão que havia florescido, para que o povo sempre lembrasse desses três balizadores para a vida deles, né? A lei, a provisão e a direção. A provisão material, no caso. Ok? Mas lembra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede. Então não era o maná pelo maná, mas a provisão maior do Senhor, tá bom? Então nesse sentido. Mais alguma pergunta? Vou sair da cerimonial, viu? Vou para a civil agora. Agora vou entrar no Código Civil, Israel. Diga, meu santo. Ferdinand, veja se está ligado. Isso. Bom dia. Bom dia, meu querido. Eu queria fazer uma pergunta relacionada a essa questão da lei, das leis cerimoniais, né? É que, observando Israel, o Estado, o país hoje, eles não, embora não acreditem
na vinda de Cristo como sendo cumpridor de toda essa lei, né? De não haver mais a necessidade, eles não fazem algumas dessas leis mais, né? Então eu sei bem que, por exemplo, algumas eles continuam, por exemplo, meu Pachá, né? Que é a Páscoa, mas os sacrifícios e toda aquela outra parte eles não fazem, né? E eu gostaria de saber se você sabe o porquê que algumas eles preservam e a outras não mais, mesmo não acreditando no Cristo. Eu li uma certa vez sobre isso, num livro chamado As Instituições de Israel no Antigo Testamento. E ele fez uma consideração que para mim foi a mais marcante. É que geralmente essas leis cerimoniais elas estavam associadas diretamente ao templo. Por conta da inexistência do templo, tais leis não são mais praticadas. Esse me pareceu o argumento predominante ali. Não sei se o pastor já leu alguma coisa, né, sobre isso, poderia acrescentar, mas assim, esse foi o argumento que, neste livro, em outros que li, mas esse foi o que mais pontuou, esse era o argumento principal, a inexistência do templo, visto que essas leis, na sua grande maioria, eram cumpridas lá. Aí você tem hoje, e aí quando eu vi isso acontecendo, isso me trouxe à memória a certeza disso, o Templo de Salomão erguido lá em São Paulo, né, onde lá diz-se praticar isso, ou seja, a ideia do templo é tão fixa que até aqueles que não são associam a prática à presença do templo físico, coisa que Cristo também aboliu. Lembra que o anúncio da derrubada do templo, em 3 dias será derrubado e erguerei um novo, em 3 dias, né? Então, agora o templo não é mais o espaço físico, assim como a adoração não é mais seguindo a prescrição cerimonial do passado, porque em Cristo tudo isso foi abolido. Então, esse me pareceu o argumento mais plausível até hoje. Tem outros, mas eu acho que não são tão satisfatórios. Não entendi. Quando? O livro de Malaquias. Ok. E nele se vê, inclusive você acabou de ler, algumas questões relacionadas à parte cerimonial. Ok. Aí a minha pergunta seria, no livro de Malaquias, o templo não existia mais. Existia. Assim, era feito, né? Quer dizer... lembra que ele foi reconstruído? O que aconteceu é que eles abandonaram o templo. Não mais praticavam como Deus havia estabelecido. Então, a reprimenda ali não era com relação à cerimônia em si, mas a forma que eles não estavam observando. Então, o templo existia. Tanto é que permaneceu até a vinda de Cristo, quando foi derrubado definitivamente. Então, tinha templo. Por isso, façam como eu mandei. Agora, quando Cristo veio, você não tem mais nenhuma ordem da parte do Senhor para seguir aqueles preceitos. Ok? Marcelo, pergunte tudo de cerimônia, tá? Vai lá. Só um detalhe, o sacerdote tinha uma roupa específica, não tinha? Era uma prescrição cerimonial? Sim. Ele podia entrar com qualquer roupa? Não. Mas por que a roupa era importante, além das prescrições que apontavam para o povo de Israel, para aquele que era o sacerdote maior, Cristo Jesus, sumo sacerdote? Existia, por exemplo, uma questão de pureza. Eu não posso me apresentar diante do Senhor com qualquer roupa. Hoje eu não estou com uma mitra aqui. Estou com mitra? Não. Estou com estola? Não. Mas o que vocês achavam? Aliás, se eu viesse de bermuda? Camiseta? Busto nu? Ia ser um frisson, né? Ai, meu Deus. Mas para além disso, não convém. Porque há um princípio de respeito ao Senhor. Aí a gente diz, né? E os diáconos geralmente sofrem com isto. Você não vai para algumas instituições de qualquer jeito. Ok. E você não entra. Não é verdade? Me diga exemplos. Aonde? Cartório, na audiência, hospital,
Alguns. Aonde? Um quartel. Mas aí na casa do Senhor você quer vir de todo jeito. Ah, porque a minha piedade não é medida por isso. Será? E aqui eu não estou dizendo que você vai ser julgado, porque se você de repente não tem a roupa, é uma coisa. Você só tem aquela. É a sua melhor, é a sua havaiana. Bendito seja Deus, venha com a havaiana. É a sua única. Mas quando não é, meu irmão, tem alguma coisa que está errada e não está certo, né? Então pense sobre isto. Não é a coisa em si, é o princípio que está por trás. Pense nisso, meu filho. Olha, eu creio que sua vida vai mudar diante do Senhor diametralmente. Diametralmente. Só um detalhe. Eu estou dizendo para quem chegar ali de Havaiana botar para fora? Estou dizendo isso? Não. Eu estou dizendo que se você entrar em Havaiana você não vai ser salvo? Não. O que eu estou dizendo é que nós que já somos, temos uma responsabilidade diferenciada por entender o princípio das coisas. Isso faz toda a diferença. Ficou claro? Pastor, Diga. a guarda do dia do Senhor. Ok. Ainda tenho dúvida que alguns ainda advogam assim, tipo, questões de realização do comércio, até mesmo a questão da compra do alimento, o exercício do alimento externo, entre algumas outras particularidades. Aí surge essa dúvida de como melhor santificar o dia do Senhor. Eu vou te dar uma resposta genérica, mas depois posso falar especificamente e lhe conduzir à leitura de um livro que eu acho que pode te ajudar, além da escritura e dos nossos símbolos de fé, tá? Lembre que tudo aquilo que não for associado à preservação da vida e exercício de misericórdia não deve ser praticado. Então alguém diria assim, pastor, eu preciso tomar um remédio de domingo e não tem esse remédio. Acabou o remédio. Tem que ter uma farmácia aberta, porque senão ele vai morrer. E eu não tenho como prever que eu vou ter a crise antes, algumas vezes. Então, se não tiver uma farmácia aberta, que nem sempre o hospital tem, como é que eu vou ter isso suprido? Então, toma o princípio e aplica o princípio à preparação, à guarda do dia que vai dar certo. Então, tudo aquilo que não for para a preservação da vida, existe misericórdia, então, reconsidere. Ok? Depois eu entro nas minúcias aí. Qual é o risco? É da gente estabelecer uma série de regrinhas, daqui a pouco a gente não vai para canto nenhum mais. Nem pintar os cabelos. Porque é um esforço. Para alguns, né? Mais do que outros. E não é por aí. Tá bom? Vamos adiante. Pastor. Só um instante, pastor, por favor, porque as pessoas em casa querem ouvir, aí por isso que eu peço. Aqui a gente ouve, mas lá não. Aí, Tiago, por favor, meu filho. E a Páscoa nesse contexto da lei cerimonial? Pronto. A Páscoa teve a sua vigência até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o nosso Cordeiro Pascal, imolado de uma vez por todas, ok? Agora, nós precisamos entender que a ceia, nesta transição sacramental de circuncisão para batismo e de Páscoa para a ceia, foi o substitutivo equivalente nos princípios para a Páscoa passada. Então, todo domingo que nós celebramos a ceia, nós lembramos em memória daquele que morreu por nós. Então, eu não preciso mais celebrar a Páscoa. Uma vez, nos termos passados, que todas as vezes que há a ministração do sacramento da ceia, isso me traz à memória o cordeiro que haveria de morrer por mim. Tá? Aí, pastor, é bem lembrado que uma vez tem um cidadão que até trouxe um cordeiro e botou em cima da mesa e sacrificou, comeram o cordeiro com o povo. Nada contra comer o cordeiro, inclusive no dia que a ceia é ministrada, mas não faça essa associação, porque isso é uma desobediência à palavra do Senhor.
Ok? Clareou, irmãos? Tá bom? Mais alguma pergunta? Então vamos agora para a lei civil. Vamos lá, seção 4. Era isso. Seção 4. Então, deu a lei cerimonial. Agora vamos para a lei civil. Agora lembra, ó. Igreja e Estado de Israel no Antigo Testamento são a mesma coisa. Ok? Ok, irmãos? Igreja e Estado, a mesma coisa. E lá você tinha um tríplice ofício. O rei, que estava sujeito às leis morais, cerimoniais e estatais. Por exemplo, o rei não poderia sacrificar. Tem exemplo de algum rei na Bíblia que foi sacrificar, fazer o papel de sacerdote e se deu mal? Quem? Saul. Então você não podia confundir os papéis. O rei exercia um papel ordenado por Deus do ponto de vista civil, de governo do povo, fazer a lei ser cumprida, penalizar quem não fosse. Era esse o papel dele, saía na guerra, defendia, ok? O sacerdote operava o serviço sacramental. A lei do Senhor era dada através dos sacerdotes, ensinada ao povo. E o profeta trazia a revelação de Deus ou falava da revelação anterior também, ok? Essa estrutura toda encerrava o Estado de Israel. Para esse Estado, Deus deu também leis que são chamadas de leis civis, que regulavam como os irmãos iam se lidar uns com os outros dentro desse Estado, ok? Tranquilo? Pois bem, diante disso, nossa confissão de fé diz assim, ó, a esse mesmo povo, considerando como um corpo político, deu leis civis. Hoje essa questão da política está tão aflorada que toda vez que a gente ouve o termo político, a gente entende partidário, e não é isso, tá? É política em termos de governo, ok? Em termos de governo, então lembra bem disso. Que terminaram com aquela nacionalidade, as leis civis terminaram com aquela nacionalidade, então elas não prosseguem. E que agora não obrigam além do que exige a equidade geral. No início eu falei aqui que era uma lei civil também, no que diz respeito à construção, né? Tinha que construir, botar o parapeito, lembra que eu falei isso aqui? Pois bem, do ponto de vista da equidade, isso continua hoje? Sim ou não? Sim. Por exemplo, nós fomos construir aqui esse prédio anexo. Se a gente tivesse apresentado na prefeitura uma passarela sem esse parapeito, passaria esse projeto? Não. Não passaria. Ok? Naquela época você tinha, por exemplo, o estabelecimento das cidades de refúgio. Então, quando alguém cometia um assassinato, que fosse ele culpado ou não, ele poderia fugir e deveria para essa cidade, porque se o vingador de sangue, geralmente o parente da pessoa, tivesse atrás dele, e ele entrasse na cidade, ele não poderia ser morto ali dentro daquela cidade de refúgio. Ok? Se você tivesse um animal, um boi, e esse boi chifrasse alguém, ou outro boi, e morresse, existia uma penalidade. Mas se você soubesse que seu boi já era chifrador e não prendesse esse boi, essa penalidade ela tinha um tom de agravo. Por quê? Porque você tinha ciência disso. Ora, que leis são essas, irmãos? Leis civis, que regulam o nosso relacionamento. Aí a pergunta é, os princípios que elas traziam são princípios morais? São. São princípios morais, que ainda hoje eu preciso observar, mas eles estão presentes onde? Na lei civil de Israel, que serve para mim hoje? Não. Na lei moral, de onde os princípios que estão presentes nessa lei vieram. Tá bom? Beleza? Então vamos abrir agora a Bíblia, por favor, em Êxodo. Vamos lá voltar para Êxodo, capítulo 22.
Então, vamos ver aqui, lei civil, propriedade. E isso está muito em voga hoje, né? Se a propriedade é sua ou não é? Se você adquiriu, vai passar para o seu descendente? Não vai? Não está isso aí hoje? Vocês estão acompanhando essas discussões? Pois é, Deus já sabia disso. E Ele dividiu as cidades com os limites. Ele estabeleceu marcos de propriedade, inclusive disse, não remova os marcos antigos. Ali uma referência não somente ao padrão da lei, mas todas as demarcações que eram necessárias. Então, no verso 1 do capítulo 22, se alguém furtar boi ou ovelha e o abater, ou vender, eu roubei, não é meu, e abati ou vendi, por um boi pagará o quê? 5. Já pensou isso hoje? E 4 ovelhas por uma ovelha. Então, você roubou um boi, você paga 5. Se você abateu ou se vendeu, você vai pagar 5. Você acha que uma pessoa que roubasse não ia pensar 2 vezes? Isso era uma regulação do Estado de Israel. Aí eu pergunto, era tranquilo viver em Israel? Eu acho que era mais do que hoje. Não que não tivesse violência, porque onde há pecador, a violência rouba tudo. Mas a proporção era menor, porque a pessoa pensava 2 vezes. Entendeu? E a lei era cumprida. Prosseguindo. Se um ladrão for achado arrombando uma casa, olha, a gente já passou por isso, e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue. Por quê? Porque ele está entrando onde não deve. É meu dever proteger minha família e os bens que Deus me deu. Está aqui, lei civil. Se porém, agora veja, agora há uma condição. Se porém, já havia sol quando tal se deu, quem o feriu será culpado do sangue. Neste caso, o ladrão fará a restituição o quê? Total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu quê? Furto. Fui procurar aqui algumas interpretações sobre esse texto, me chamou a atenção, era o seguinte: se a pessoa vai roubar de noite, ela está com uma segunda intenção, que não é só necessidade. Que não é só necessidade. Mas se ela faz de dia, naquela época, tá? A plena luz, é porque ela está realmente o quê? Necessitada. E aí eu poderia usar outra provisão para barrar aquilo. Porque eu também estou alerta àquela situação. Não me pegou dormindo. Então existem situações aqui que você veja, a lei é perfeita, até a lei civil que Deus deu, contemplando todas as possibilidades do coração humano. Entenderam? Não é maravilhoso? Quando eu leio isso aqui, eu digo, meu Deus, como eu fico imaginando no céu como vai ser a perfeição. Tudo regulado direitinho. E como seria a nossa vida enquanto nação se observássemos os princípios da lei do Senhor? Não estou dizendo para a gente trazer a lei de Israel para cá, viu? Por favor, não estou dizendo isso. Eu estou falando dos princípios. Não seria bom? Diga, meu filho. Por favor. Pastor, Pois não. eu gosto muito de se utilizar da rede social, né? E uma questão que eu vejo assim, muito em voga, que é fruto de muita divergência, quanto à política e à questão da lei civil, um assunto relacionado ao nacionalismo cristão. Uhum. E vejo assim, muita confusão entre os que advogam, assim, como políticos, Ok. e outros que não... Ok. Eu acho que parte disso se deve, primeiramente, para a gente entender, por a gente entender
deveríamos, que nós não somos cidadãos desse mundo. Esse é um ponto. A outra coisa que eu acho que a gente deve compreender também é que nós não estamos em Israel. Trazer isso para cá é um anacronismo terrível, não tem mais validade isso. Os princípios permanecem, a lei não. A outra coisa que eu vejo também é que nós temos que sim defender o nosso país, a nossa nação. Isso é óbvio, à luz da Escritura, e manter a paz entre os povos, o que é próprio também do cristão. Mas quando isso toma essa fronteira proposta por esses, me parece que essas três coisas aí, elas se perderam de vista, sobretudo a primeira. Veja, nós somos peregrinos e forasteiros, nossa pátria não é daqui. Então, a defesa exacerbada, sem critério bíblico correto, adequação, interpretação do texto bíblico, pode nos levar a esse problema. Então, eu veria com muita ressalva tal postura. Ok? Mais alguma pergunta? Vamos adiante. Então, vamos abrir o texto bíblico agora em outra porção, por favor. Mateus capítulo 5. E aí com essa eu encerro hoje, tá? Porque semana que vem a gente tem mais, se Deus permitir. Mateus capítulo 5, verso 38. Olha só, aqui uma lei civil, onde Cristo vai fazer a interpretação dela, não para torná-la válida para nós hoje, no sentido de que eu vou fazer desse jeito, mas o princípio que está nela, tá? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo, tirar-te a túnica, deixe também a capa. Qual o princípio que está sendo observado? O mesmo da lei do passado. Aquele que fizer vai responder pelo seu ato, mas o princípio da misericórdia está presente, ou seja, a compreensão das circunstâncias que envolveram aquele ato. Então não é somente virar a face ou dar na face, é entender o princípio que está por trás, é entender as circunstâncias corretas. Só assim eu posso tomar uma decisão abalizada pela palavra do Senhor. Então tenham muito cuidado com relação a esta adoção indiscriminada do que está lá e trazer para cá, porque você pode cometer erros gravíssimos com esta adoção, ok? Ficou claro aí, irmãos? Na semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar da lei moral, tá? E aí, procurar entender um pouquinho mais isso aí. Eu espero que quando você for ler agora o Antigo Testamento, sobretudo o Antigo Testamento, e se deparar com essas coisas, você faça essa diferenciação, né? O que é uma lei moral, o que é uma lei cerimonial, o que é uma lei civil, entenda os princípios do que ocorreram lá e traga para cá esses princípios, porque eles são ainda prevalecentes no Evangelho também, tá bom? Nós vamos orar encerrando a nossa escola dominical no dia de hoje, tá bom? Vamos ficar de pé, irmãos? Bondoso Deus, nosso Pai, graças te rendemos por tua bondade conosco, na medida em que nos deu a tua palavra, e não somente isto, pela iluminação do teu Santo Espírito, também nos esclarece acerca das coisas ao Senhor, que devemos crer nesse tríplice aspecto da tua lei, cerimonial, civil e moral, o qual prevalece até hoje, para nós, como povo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendendo cada uma dessas partes, pautar a nossa vida segundo o teu preceito, e assim vivermos e agradarmos ao Senhor. Agora, ó Deus maravilhoso, nós faremos também a explicação das demais partes, mostrando a validade da lei moral para nós hoje. Isso, se o Senhor permitir, na próxima aula, que o Senhor já prepare o nosso coração para isto, e assim possamos aprender e viver para a glória do Senhor, para o bem do teu povo, ó Deus, e para testemunho perante os perdidos. Tudo isso rogamos em Cristo. Amém. Amém.